Então, assim, em relação aos scores que a gente tem hoje dentro do que se fala em terapia intensiva, nenhum deles foi desenhado exclusivamente para COVID. Né? Então, se você pensa em Apache 3, Apache 4, SAPS, né, todos eles vêm uma população geral e cada doença tem um peso específico para gerar um fator. Então, assim, é diferente, né, quando você avalia uma população geral como todo da UTI, como foram o SAPS 3 foi desenhado, o Apache 3, o Apache 4, e você pega uma doença específica. Né? Então, isso realmente não tem correlação. Né? Se você pega uma UTI, né, que tem só pacientes com COVID, só com um alto índice de utilização de recursos de ventilação mecânica, droga vasoativa, né, e você vai ter um SAPS aumentado, e você tem, essa população tem uma mortalidade aumentada também. Então, isso ele funciona como um score de gravidade como um todo. Então, quanto maior o SAPS, maior vai ser o risco e tal. Mas, efetivamente, não foi um score desenhado para esse tipo de análise. Né? Então, assim como todos os scores prognósticos que a gente tem na UTI, quando a gente avalia só uma doença, ele perde um pouco a calibração dentro da população como um todo. Em relação aos marcadores, né, de gravidade, aí sim a gente começa a ver alguma outra coisa. Aí tem os marcadores clínicos e os marcadores laboratoriais. Os marcadores clínicos, a gente sabe que paciente com alguma comorbidade, né, com algum tipo de comorbidade, ou paciente com uma idade avançada, esse paciente tem maior risco, né, maior gravidade de evoluírem mal. Em relação aos marcadores laboratoriais, né, a primeira análise que foi feita pelos pacientes de Wuhan, né, lá na China, eles conseguiram identificar, né, que a presença de dímero D, do D-dímero aumentado, isso teve um valor como marcador prognóstico da doença, com pior prognóstico naqueles pacientes que tinham dímero D aumentado. Né. Mais recentemente, né, também da China, eles fizeram um score especificamente para pacientes de COVID, né, que ele avalia, né, alguns marcadores, parte ventilatória, alguns exames laboratoriais, e aí eles têm, sim, um risco daquele paciente que chega no pronto-socorro de evoluir com necessidade de ventilação mecânica e de internação em unidade de terapia intensiva. Né, esse score está disponível, eu posso até depois mandar o link aqui, mas isso é muito mais quando o paciente chega, então ele também não avalia, seria assim, um risco desse paciente ter maior gravidade. Né. O que a gente sabe, né, efetivamente, é que aqueles pacientes que têm, no momento da entrada, que já cursam com sintomatologia respiratória, com necessidade de oxigênio, né, e com sinais de deterioração clínica do ponto de vista respiratório, esses pacientes necessitam, sim, permanecer internados. Né? E aí a gente acaba tendo que fazer a monitorização e o acompanhamento desse paciente durante a internação, porque a gente sabe que o risco desse paciente que evolui com curva térmica maior, né, curva ascendente de PCR, curva ascendente de dímero D, o risco que esses pacientes têm de maior complicação, com necessidade de um suporte maior, necessitando de maior quantidade de oxigênio, suporte respiratório, seja ele inicialmente não invasivo e invasivo, acaba sendo maior nesse grupo de pacientes.